receber mais uma vez e agradecer os pais, familiares da Helena, os pais e os familiares do Luca, hoje nesse dia especial em que batizaremos os filhos de vocês, num dia muito bonito, que é o dia de Jesus Cristo, Rei do Universo. Uma festa estranha para nós que vivemos no tempo moderno. E por quê? Porque hoje em dia, falar de rei é uma coisa meio fora de contexto. Acho que a última imagem de rei que a gente tem foi a Rainha Elizabeth, talvez, a última imagem de rei. Ou as imagens que temos de rei e rainha estão mais ligadas ao mundo infantil. A criançada assiste cartoon animado, desenho da Disney, que sempre tem o rei, sempre tem a rainha, tem o príncipe, a princesa. Então entra muito no nosso imaginário de criança. E o rei de hoje, nos tempos modernos, o que faz? Sinceramente, nada. O rei do tempo moderno, o rei de hoje em dia, por exemplo, eles têm mais um papel de símbolo de um Estado do que de governo. Porque os governos hoje, em geral, são parlamentares. E o rei aparece ali, a rainha aparece ali, dando tchauzinho, aparece inaugurando uma obra interessante. No dia 1º de janeiro, esses reis vão dizer, vão proferir um discurso para a nação. Enfim, é uma figura decorativa. E uma figura que é muito distante. Ou seja, chegar perto de um rei é difícil ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que rei não diz muito mais para a nossa sociedade, o rei também é uma figura quase folclórica, né? Uma figura decorativa e ao mesmo tempo uma figura distante e que de alguma forma polula o nosso imaginário, pensando na grandeza da corte, naquelas coisas todas, enfim. E aí, celebrar Jesus Cristo, Rei do Universo, pode parecer estranho. Porque será que nós, no fundo, não pensamos a mesma coisa em relação a Cristo? Muito simples. Será que Jesus Cristo muitas vezes não é para nós uma figura decorativa? Será que Jesus Cristo para nós é uma figura que só aparece em momentos importantes? Será que Jesus Cristo para nós é uma figura que está longe da nossa realidade? Muito provavelmente, a todas essas perguntas nós vamos responder sim. E sobretudo quando nós colocamos Jesus Cristo enquanto Rei, que parece uma coisa muito mais distante. Mas isto é culpa do nosso imaginário. Aquilo que nós propomos, ou seja, dessas 3 perguntas, não é realidade. Porque a realidade do reinado de Cristo é diferente. Jesus Cristo está sempre muito perto de nós, não está longe. Jesus Cristo não é uma figura decorativa, não está longe. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Não é uma figura decorativa. Jesus Cristo venceu a morte e a sua presença é garantida em qualquer situação da nossa vida. Jesus Cristo serve-nos como Rei. Ele não está só presente nos momentos difíceis da nossa vida, está presente em todos os momentos. Agora nós temos que purificar como é que é este reinado de Jesus. O reinado de Jesus passa necessariamente pelo serviço. O nosso Rei, ele não é morto, ele não é decorativo, ele ressuscitou dos mortos. E esta ressurreição por dizer, o estandarte do nosso Rei, sob o qual nós caminhamos. E caminhamos sobre a égide de Cristo, caminhamos junto com Ele, exatamente pela sua presença que nos serve e que todos os dias nos dá a graça de participar da vida com Ele, abrindo a nossa existência para a eternidade, para algo grande. E não tem nada, absolutamente, na vida de um cristão que seja indiferente a Cristo. Cristo toma todas as nossas realidades e as toma com muita seriedade e se insere na nossa vida, não de modo indiferente, mas como servidor, que quer nos tirar das amarras do pecado para nos conduzir para a vida eterna.
que é exatamente isso que nós estamos celebrando no dia do batismo. O que é batizar a Helena? O que será batizar o Luca? É dar a eles a graça de participarem do reinado de Cristo, de participarem da vida eterna com o Senhor. E o nosso rei nos dá esta capacidade porque ressuscita dos mortos. Não é um rei decorativo, é um rei vivo, atuante, um rei que está presente nas nossas situações, mas este rei, para dar-nos esta graça, passou pela cruz. E ali está a norma da conduta também dos seus próprios súditos, que somos nós. Ou seja, a vida de um cristão é uma vida chamada a uma doação plena, a uma doação contínua, para que o mundo tenha vida. No dia do nosso batismo, nós recebemos 3 munos, que seriam 3 funções. Nós nos tornamos sacerdotes, e por isso que cada um de nós aqui, quando viemos à missa, nós trazemos a nossa oferta. A oferta não é só o dinheiro, a oferta é a nossa vida, né? Ou seja, orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, e qual que é o nosso sacrifício? É a nossa vida inteira, é toda a nossa vida. E por isso, o nosso sacrifício é colocado sempre no altar, é sempre dado nas mãos deste rei, é sempre dado a Jesus Cristo. Recebemos o dom de ser profetas, que significa proclamar o reino evangélico, o reino de Deus em todo o mundo. E por isso um cristão é aquele que, porque profeta, profere sempre palavras de vida e nunca palavras de morte. E por último, nós recebemos o fato que somos rei. Nós governamos junto com Cristo. No seu reinado nós participamos. E como é que o cristão participa desse reinado? Servindo. O nosso estilo é eucarístico. Não é um estilo como o mundo nos propõe. Nós temos uma ideia de rei como aqueles que prestam homenagem ao rei, o rei talvez como um tirano que a sua vontade tem que ser sempre exercida, e nós esquecemos que o reinado de Cristo é um reinado de serviço. E neste reinado de serviço é que nós vamos compreendendo o estilo de Jesus, que é um estilo sempre eucarístico, que é um estilo sempre de doação. Nós muitas vezes caímos nesta armadilha que o mundo nos propõe. Nesta última semana tivemos a tal da Black Friday, em que um monte de empresa aí, alguns chamam Black Fraud, tudo bem, né? Mas que um monte de empresa aí vendeu um monte de produto e quase que dizendo para você assim, olha, nós estamos te dando um desconto, você é importante, e às vezes nós somos seduzidos por isso. Eles querem mostrar para nós que eles estão nos homenageando porque nos deram um desconto. E nós caímos às vezes nisto aqui. Por quê? Porque nós queremos ser bajulados, nós queremos receber honras. Quando teve a coroação do príncipe Charles agora, que agora é o rei Charles, eu assisti ela inteira, porque é muito bonito e tem muito da tradição católica ali, mas um ponto me impressionou no momento em que as pessoas vinham prestar homenagem ao rei. Jesus Cristo não fez, ele não recebeu homenagem, ele homenageou. O reinado de Cristo passa por lavar os pés dos seus discípulos, e é isso que se espera de um cristão, lavar o pé daquele que está diante de mim, ou seja, colocar-me completamente a serviço, não querer ser bajulado e nem deixar-nos ser seduzidos por aquilo que o mundo de alguma forma nos propõe, fazendo que nós pensemos que somos importantes. Nós somos importantes não porque a Amazon me deu um desconto. Nós somos importantes porque Deus, na sua infinita bondade, deu a vida por nós. E dar a vida por nós é a maior prova de um rei e de um reinado. O reino de Cristo não tem grandes exércitos. O reino de Cristo se caracteriza pela mansidão, se caracteriza por caminhar dentro do amor, em que, ao invés de guerrear contra os inimigos, o reino de Cristo nos chama a amar os nossos inimigos. E é isso que se espera dos pais e dos padrinhos da Helena e do Luca, ou seja, ensiná-los a serem pessoas amorosas, ensiná-los a dar a vida como Cristo deu para nós, ensinar a eles que eles têm esta grande graça e a característica, mais do que a característica, a realidade, ou seja,
que eles são cristãos. E ser cristão significa assumir uma vida que não fomos nós que construímos, mas que Cristo que nos deu. E ajudá-los a caminhar neste caminho, num caminho que vai em direção a Jesus, é a vossa função, é aquilo que se espera de cada um de vocês. E que se espera também de nós, enquanto comunidade, uma comunidade viva, alegre, amorosa, capaz de caminhar sempre no serviço e no louvor a Deus. Isto é celebrar a festa do Cristo Rei no dia de hoje. E não pensar que nós estamos aqui simplesmente com uma ideia medievalística de Jesus Cristo, uma coisa... Não. Jesus Cristo nos ensina que o seu modo de servir é sempre servir de maneira profunda. E para servir, Jesus Cristo vai até os infernos. Ele vai até onde a humanidade chegou na sua baixeza, e lá naquele que nós dizemos, na tradição cristã diz, ele vai até os infernos, e nos infernos ele resgata Adão e Eva. Os ícones representam bem isso, e é o que Jesus Cristo faz conosco. Ou seja, para participar da vida com Ele, Ele nos resgata de qualquer lugar que nós estejamos hoje. E será que nós estamos abertos a esta regalidade? Será que nós estamos abertos a viver esta vida nova, a deixar-nos envolver por esta beleza daquilo que Cristo nos propõe? Ou será que nós estamos querendo ser servidos? A mesma coisa nós podemos pensar que, não querendo Cristo, nós muitas vezes procuramos outros reis, outros ídolos, se preferirmos. O rei do trabalho, nos tornamos muitas vezes quase que viciados em trabalho. Procuramos o rei dinheiro, procuramos o rei poder, procuramos o rei consumo, procuramos o rei dos vícios, e vamos procurando diversos tipos de reis que não preenchem a nossa vida e que não nos respeitam, porque na verdade são unilaterais, não são reis, por assim dizer, mas não cola, não tem uma realidade que diz respeito àquilo que nós somos verdadeiramente. O Rei Jesus, que deu a vida por nós, que foi esbofeteado, que foi escarnecido, que foi xingado, que foi detonado, Ele se dá a nós, Ele nos quer com Ele. E por que é que nós ainda, nos dias de hoje, damos passos contrários a Cristo? Por que é que nós insistimos por um certo tipo de rei ou de reinado que não funciona? Hoje o que se espera de nós é a capacidade de entrar em comunhão com Jesus, assumir o tipo de vida que Jesus nos dá, que é evangélico, ter a capacidade de nos doar-nos sempre uns aos outros, sempre na linha do amor, na linha do serviço. E isso é que fará de nós pessoas reinantes com Cristo, que é o Rei do Universo. Quanto mais um cristão serve, mais ele entende que a grandeza é servir, que a grandeza é amar. E se nós entramos nesta linha, a nossa vida ganha em pleno sentido. E por isso, no dia de hoje, nós não temos que ter vergonha, mas assumir o fato que o serviço de Jesus não é o serviço do mundo, mas o serviço de Jesus é servir ao mundo, para que o mundo se converta. O serviço de Jesus é um serviço pleno de amor, é um serviço que olha o outro, que lava os pés do outro, que resgata o outro e que coloca ele dentro de uma vida que é grande e que é plena. Terminamos hoje com uma citação. As citações agora que eu estou fazendo é um pouquinho mais de filme e literatura, porque está chegando as férias, e aí o pessoal gostou muito do filme que eu indiquei semana passada, fiquei muito feliz, muita gente me escreveu, muito obrigado, porque vocês gostaram. E hoje nós vamos indicar uma literatura, que é muito simplesinha, você lê em 2 horinhas assim. É o livro do Cardeal Vantuan, chama 5 Pães e 2 Peixes. Se eu não estou errado, aqui no Brasil este livro foi publicado pela editora Cidade Nova. Cardeal Vantuan conta o dia em que ele foi preso pelo governo comunista no Vietnã. Ele era um bispo, um homem que tinha sob a sua custódia uma diocese inteira. Tinha almas e mais almas para servir.
E naquele dia em que o governo comunista o toma, ele não está legal hoje, tadinho. E aquele dia que o governo comunista o toma e leva ele para a prisão, naquele dia, ele conta que a saída da diocese dele, ele sente, por assim dizer, um amargor no coração, ele sente uma dificuldade dentro de si, porque ele sente que não estará junto com o seu povo. Mas isso não o impediu de estar junto com o seu povo. Qual foi o modo que ele encontrou para estar com o seu povo? Na oração. Ele passa então a rezar pelo seu povo na prisão, celebrando a missa com 3 gotinhas de vinho na mão e um pequeno pedacinho de pão, de memória, rezando pelo seu povo, convertendo os soldados ali. E este foi o modo que ele encontrou de servir o seu povo. E você, meu irmão e minha irmã, nós que somos cristãos, nós somos chamados também a servir como Cristo e governar como Ele. E o nosso governo passa pela oração. Espero que você, marido, reze pela sua esposa. Espero que você, esposa, reze pelo seu marido. Espero que você, marido e esposa, rezem pelos seus filhos. Espero que eu, padre, reze por vocês, né? Porque o meu dever aqui de cuidar da nossa comunidade é o serviço, não é administrativo, é sobretudo da oração. E nós somos chamados isso. Acho que o livro do Cardeal Bantuan vai nos ajudar esta imagem muito bonita do que significa reinar de modo cristão. Que Maria Santíssima nos ajude, que ajude a Helena, que ajude o Luca. Que assim seja. Amém.